Você está assistindo a um vídeo no canal do YouTube Review Them. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Recebendo a ordem de Huo para ajudá-lo a tomar banho, Tim Mac não pôde recusar. No capítulo anterior, Huo foi intimidado pelo príncipe do reino de Kelly, mas felizmente Tim Mac apareceu bem a tempo para salvá-lo. Depois de mandar todos saírem, Huo segurou firmemente a mão de Tim Mac e perguntou se ele poderia ajudá-lo a limpar sua glândula. Aquele lugar havia sido tocado por Andrew, e ao ouvir isso, Tim Mac ficou descontente jogando água imediatamente sobre a glândula de Huo. Huo perguntou se ele estava com raiva, e ao ouvir a resposta afirmativa, Huo, pelo contrário, sentiu-se feliz ao ver o ciúme de Tim Mac. Tim Mac retrucou que aquilo não era ciúme, pois nenhum alfa conseguiria tolerar que seu ômega fosse tocado por outra pessoa. Diga onde mais ele tocou em você. Huo apontou para alguns outros lugares. E depois disse que não se lembrava direito, apenas que sentiu um desconforto naqueles locais, o que lhes deixou uma certa impressão, e que na hora só sentiu pânico, enquanto chamava seu nome em seu coração, sem esperar que você realmente viesse. Nesse momento, Tim Mac ficou um pouco confuso e perguntou a Huo se ele realmente precisava dele ou se era por causa da marca. Huo, curioso, perguntou por que Tim Mac havia aparecido ali, e Tim Mac explicou que era porque Huo tinha sua marca, então ele podia sentir o estado de Huo e correu até lá por instinto. Ao ouvir isso, Huo ficou extremamente feliz. Seu corpo ainda não se recuperou totalmente, não é? Como conseguiu fazer algo tão difícil? Tim Mac respondeu que já estava muito melhor e perguntou a Huo se ele queria acorrentá-lo novamente. Huo se apoiou no ombro de Tim Mac, dizendo: "Você sabe que eu não faria isso, porque pergunta de propósito." Tim Mac disse que o irmão mais velho dele faria. Em uma situação de contato tão íntimo, Tim Mac ainda conseguia pensar em outra pessoa. Huo decidiu colocar mais lenha na fogueira, perguntando qual era o cheiro dos feromônios dele, pois, embora já tivesse sentido muitas vezes, ainda não conseguia descrever exatamente o que era. Tim Mac percebeu que ele estava evitando o assunto de propósito. Huo descreveu o aroma vagamente e então se aproximou de Tim Mac provocando: "Eu gosto muito." Tim Mac imediatamente perdeu o controle de sua ereção. Envergonhado, ele empurrou Huo, dizendo para ele não ficar apalpando por aí. Huo então perguntou: "Essa sua animação é uma sequela do envenenamento anterior." Tim Mac, um tanto ressentido, explicou que seu corpo não conseguia se conter por estar cuidando dele. Huo disse que já estava bem e esperava que Tim Mac não desperdiçasse o tempo que tinham juntos. Sentindo que Huo estava liberando seus feromônios de propósito, Tim Mac deu um sorriso de cumplicidade e disse: "Como desejar." Pensando bem, esta era a primeira vez que ele fazia aquilo com o príncipe inimigo enquanto estava sóbrio, o que era realmente excitante. A cena seguinte foi omitida, com 8.000 palavras. Enquanto isso, em outro lugar, ao ver o Dr. Owen vindo ao seu encontro, Ivan perguntou apressadamente sobre a situação atual de Huo e se poderia visitá-lo. Owen hesitou um pouco, depois colocou os resultados do exame de Huo sobre a mesa e disse: "Segundo a Alteza, ele está grávido." Owen perguntou: "O príncipe herdeiro realmente pretende esconder isso da Segunda Alteza e interromper essa pequena vida?" Ivan respondeu friamente que essa era a maneira de causar o menor dano a Huo. Owen tentou convencê-lo a não fazer isso, mas Ivan simplesmente não ouvia nenhum conselho. Ele perguntou diretamente a Owen se Huo já poderia passar pela cirurgia de remoção da marca novamente. Owen suspirou impotente e disse que se fosse para forçar a situação, remover o bebê rapidamente causaria o menor dano ao corpo, e ao mesmo tempo a cirurgia de remoção da marca poderia ser realizada. Após a cirurgia, ele sofreria por 1 ou 2 meses, mas depois poderia voltar a viver normalmente. Então, Ivan mandou Owen se apressar com os preparativos, lembrando-o de cuidar bem de Huo. Ele ainda tinha que lidar com o incidente diplomático da noite anterior. Depois, Ivan foi ao encontro do rei para relatar tudo sobre a noite anterior.
Andreu e Hugh entraram na estufa e menos de 20 minutos depois, o incidente aconteceu. E quando ele chegou ao local, o vidro do teto já estava quebrado e aquele prisioneiro feriu o príncipe André para proteger Hugh. O rei perguntou a ele como estavam os envolvidos. Ivan informou que Andreu sofreu uma fratura e agora está descansando no hospital real. Ele disse que por causa de uma confissão de amor fracassada, liberou seus feromônios sem querer e que na hora fez algo errado com Hugh. Ele está disposto a compensá-lo, mas em troca, ele quer que entreguemos o prisioneiro que ousou feri-lo. Em relação a esse prisioneiro, o ponto mais suspeito é que seu corpo é claramente fraco. Então, como ele pôde passar por camadas de segurança reforçada, quebrar o vidro de cristal no topo da estufa e ferir outra pessoa? Este ponto deve ser seriamente investigado. Depois que Hugh acordou, ele só conseguia se lembrar do local onde os feromônios do príncipe Andreu o tocaram. Ao ouvir isso, o rei concluiu que ambos os lados tinham culpa e que a melhor solução seria resolver a situação amigavelmente. Não precisamos de compensação. Primeiro puna aquele prisioneiro com 30 chibatadas e depois pensamos em como lidar com o príncipe Kelly. Ivan recebeu a ordem do rei e quis ele mesmo ensinar uma lição àquele prisioneiro. Enquanto isso, Hugh só acordou no final da tarde. Ele perguntou apressadamente à criada onde Tim Mac estava. Ao ouvir da criada que alguém veio levar Tim Mac ao meio-dia e que não sabia para onde, Hugh entrou em pânico imediatamente. Dentro da prisão, um guarda colocava algemas em Tim Mac e então se aproximou de seu ouvido e sussurrou que os membros da tribo capturados já estavam seguros e que esta noite a organização os tiraria secretamente do palácio. Quando a hora chegar, assobiarei 3 vezes como um sinal para o Senhor. Antes que o príncipe herdeiro chegue, por favor, fuja pela janela do teto. A janela e as correntes não estão trancadas. Naquela noite, Tim Mac de fato ouviu o assobio. Ele não estava mais acorrentado. Um momento depois, Ivan apareceu abrindo a porta e ficou extremamente surpreso ao ver Tim Mac sentado calmamente no chão. Vendo-o chegar, ele o provocou. Eu não caí na sua armadilha, você está surpreso. Ivan riu alto. Do que diabos você está falando? Em seguida, enquanto ordenava que acorrentassem Tim Mac, ele perguntou como ele se soltou das correntes e como conseguiu invadir a estufa na noite anterior. Tim Mac sentiu que ele já sabia a resposta e estava perguntando de propósito. Meu corpo está envenenado. Não tenho como resistir. E quanto à noite passada, eu senti que meu ômega estava em perigo e usei este corpo doente com todas as minhas forças para salvar meu irmão. E você que vive falando de amor, que direito você tem de me interrogar aqui? Ivan ficou furioso com essas palavras. Ele brandiu o chicote em sua mão e atingiu Tim Mac. Responda diretamente às minhas perguntas. Você tinha um cúmplice na noite passada para poder escapar, não é mesmo? Além disso, como esse seu corpo doente conseguiu enganar os guardas? Pular no teto da estufa, saltar de cima e ainda atacar o príncipe Kelly. Você está fingindo estar doente. Quanto mais ele o açoitava, mais Tim Mac se recusava a falar e continuava a provocá-lo. Você não entende o que significa usar todas as forças. Com o seu nível, que direito você tem de fingir um amor tão profundo? Ivan ficou extremamente furioso e o chicote em sua mão desceu com força sobre o corpo de Tim Mac. Afinal, quem está fingindo um amor tão profundo? Não pense que eu não sei. Toda essa sua bajulação pelas minhas costas foi só para enganar o Hugh e fazê-lo baixar a guarda. Nesse momento, Tim Mac já tinha apanhado tanto que cuspia sangue, mas ainda assim não se esqueceu de provocar. Então que pena para você que na época entregou seu próprio irmão de bandeja para mim. Ivan ficou tão furioso que perdeu a razão, ordenando aos gritos que Tim Mac calasse a boca, enquanto a força de suas chibatadas só aumentava. Nesse momento, a voz de Hugh soou do lado de fora, e Ivan parou na mesma hora. Hugh ignorou os guardas que tentavam impedi-lo e entrou correndo. Vendo o estado em que Tim Mac se encontrava, ele correu para salvá-lo, ignorando Ivan que tentava impedi-lo. Hugh empurrou a mão dele para o lado, foi até Tim Mac e disse para seu irmão: Ontem à noite, se ele não tivesse entrado na estufa, eu temo que teria sido humilhado por aquele quinto príncipe. Por favor,
Pare agora, deixe-me levá-lo de volta. Diante da súplica de Ruga Ivan, jogou o chicote no chão e saiu furioso. O príncipe levou o homem de volta para o quarto, o Dr. Owen ajudou Tim Mac a tratar os ferimentos e depois disse a Hugh para ficar tranquilo, pois eram apenas ferimentos superficiais. Mas, de acordo com as ordens de Sua Alteza, o príncipe herdeiro ainda era preciso injetar um anestésico nele. Quando Owen foi encontrar o príncipe herdeiro, ele perguntou impaciente como estavam os preparativos para o que ele havia ordenado de manhã. Owen perguntou em dúvida sobre remover a marca e abortar o bebê. O mais rápido que podemos fazer é daqui a 2 dias. Ivan mandou Owen preparar uma dose de veneno para dar um fim naquele prisioneiro. O doutor realmente não entendia por que Sua Alteza o Príncipe Herdeiro havia se tornado gradualmente a pessoa fria que era agora.